Bom dia para todos e a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Júnior e faço parte da Igreja Cristã Nova Vida, que fica em Olinda, coordenada pelo pastor Cordeiro. E como base do devocional, quero ler um trecho das Escrituras que fica no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 9, na tradução Nova Linguagem de hoje, que diz: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Nesse trecho das Escrituras, o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Roma a respeito do perdão sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre a lei do Espírito em contraste à lei escrita e sobre as obras da carne ou natureza humana, como aqui traduzida. Existe uma frase muito comum, dita e ouvida por nós, que é: eu tenho Deus no meu coração. Se realmente eu tenho Deus no meu coração, então como é que continuamos a cometer os mesmos pecados que cometíamos antes de conhecer a Cristo? Quem tem Deus no coração, ele vive como o Espírito de Deus quer. Ele vive de acordo com o Espírito de Deus. Mas aquele que diz que tem Deus no coração e ainda continua cometendo os mesmos pecados de antes, ele vive pela sua natureza. Ele vive de acordo com as obras da carne. E a palavra de Deus diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o interessante é que o próprio apóstolo Paulo coloca essa dúvida, falando a crentes, a novos nascidos na fé, aos irmãos em Roma. Versículo 9 ele diz: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. E numa tradução mais comum diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, sejamos sinceros e devemos fazer uma análise segundo
o Espírito Santo. Se estamos vivendo pelo Espírito, então amém, continuamos vivendo pelo Espírito. Mas se ainda estamos fazendo as obras da carne, façamos como a palavra de Deus diz em Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas.